Graças a Deus, vocês me ouvem? Amém, 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 Senhor Jesus. Somos gratos pela tua bondade, pela tua graça derramada sobre nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos conduza nas epístolas do apóstolo Paulo, tua palavra. Cremos a Deus que a tua palavra ela é o próprio verbo, é o próprio Senhor está nelas. O próprio Senhor é a palavra. E tudo que precisamos está contido nessa palavra. Pedimos que essa palavra, como uma espada de dois gumes, ela nos afete, nos transforme, nos faça, Deus, amadurecidos, nos faça plenos, íntegros, convictos, aperfeiçoados no teu amor. Nós oramos a Deus para que em tudo sejamos enriquecidos no conhecimento da plenitude da vocação que o Senhor nos chamou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos então no livro de Timóteo, a carta de recomendação de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, de 1 Timóteo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus e nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando parti para a Macedônia, Paulo começa a relatar, né? Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Então, olha a recomendação de Paulo para Timóteo, dizendo: Timóteo, quando eu fui para Macedônia, eu pedi que você permanecesse em Éfeso para ficar recomendando os irmãos, para parar com esse negócio de ficar ensinando falsas doutrinas e dar atenção para coisas místicas. Mito, genealogia, coisa inútil. Sabe aquelas discussões se Adão tinha um umbigo ou não? Sabe aquela coisa que não chega em lugar nenhum? É isso que Paulo estava falando. Que os irmãos da Macedônia estavam discutindo esse tipo de coisa inútil. E Paulo está dizendo, irmão, ele recomendou Timóteo para ficar na Macedônia, para instruir seus irmãos, e dissesse: irmãos, para com esse negócio tolo, inútil, que não chega em lugar algum. Porque a nossa mensagem, irmãos, nossa mensagem é o Evangelho. Nossa mensagem, ela é eficiente, ela é efetiva. É pregar o plano da redenção a todo pecador que está perdido, precisa de um Salvador. E esse de Salvador, para se tornar o Cristo, o Senhor, o governo dele sobre a vida de cada um. A vocação, a edificação enquanto igreja. É isso que é para ser pregado. E não coisa tola. Às vezes eu percebo, né, a internet é um mundo muito vasto, que gente discutindo coisas que não chega em lugar nenhum. Os teólogos de plantão que ficam atrás de uma tela ou nos seus livros. Isso não é desprezível, mas assim, quem é que fica persuadido de saber, às vezes, o tanto que o outro conhece de Bíblia? Tá bom, muito bem para ele, ok. Mas a mensagem, ela é simples, o evangelho é puro e simples. Não é o tanto de conhecimento natural que se tem, se não sei o quê, do escrito histórico, não sei das quantas e tal. Não é sobre isso. E esses irmãos, eles estavam sendo ensinados por falsas doutrinas, e eles estavam fixados a mitos, genealogia interminável, que causavam o quê? Especulação inútil, ao invés de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Versículo 5. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina.
de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. Quem está falando isso? Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Lembra que Paulo inicia se comparando com os apóstolos? Ele diz que dos apóstolos ele era o menor? Lembra-se disso? Depois ele se comparou com todos os santos e diz que de todos os santos ele era o menor. Mas quanto mais maduro Paulo fica, mais humilde ele se torna. Agora ele diz, antes eu me comparava com os apóstolos, eu era o menor deles, já é humilde. Mas depois eu me comparei com todos os santos. Eu vi que de todos os irmãos eu sou o menor. Mas agora Paulo ele se compara com os pecadores e diz, dos pecadores eu era o pior. Então quanto mais maduro alguém fica em Deus, mais humilde ele se torna. Alguém mais amadurecido, menos ele pensa menos de si, ele pensa menos em si, né? Não é menos de si, é menos em si. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso para comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, olha Paulo aqui, mais uma característica aqui de adoção, né? Desse amor adotivo, esse amor redentivo. Ele fala, Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Antes de tudo, capítulo 2, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso fui designado mensageiro e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, irmãos, olha esse contexto aqui que Paulo ele dá uma instrução sobre a vida piedosa, a vida de adoração. E ele diz, olha, irmãos, a vida que vocês devem viver deve ser uma vida piedosa e tranquila. Procurem viver de modo pacífico, tranquilo, e uma vida piedosa. O que é piedade? Não é caridade. Piedade é a vida piedosa, é a vida devocional, a devoção, a consagração. Isso é piedade, né?
Então, aquela pessoa é muito piedosa, ou seja, ela faz orações, ela faz jejuns, ela se aplica à leitura, ela tem uma vida com Deus. Então, pode ter um monge é piedoso, né? Alguém que se aplica à devoção a alguma coisa. Isso é piedade. E Paulo diz, irmãos, vivam com toda piedade e dignidade, uma vida tranquila e pacífica. Isso é agradável a Deus, nosso Salvador. Pois há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, o qual entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. E aí Paulo disse, e para isso eu fui designado mensageiro e apóstolo. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Aí ele dá uma instrução para os homens, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Da mesma forma, Paulo agora dá instrução para as mulheres. Quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição. Não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, assim, quando a gente olha para o contexto aqui, se a gente não percebe o espírito, a gente se atenta à letra, e a letra pode matar. Quando Paulo está dizendo, não com tranças. Bom, então a Bíblia está dizendo que não pode fazer trança. Entende que a letra pode matar. Olha o contexto. O que Paulo está dizendo? Bom, tranças ou ouro, pérolas ou roupas caras. Tá, então quer dizer qual é o limite? O que é caro? Bom, caro para um que ganha 5 mil, alguém pôr uma roupa de 500 pode ser cara. Para quem ganha 50, pode ser barato. Então, qual é o padrão de caro? Vamos lá, o que Paulo está dizendo? Irmãos, não é sobre nem o valor da sua roupa. É o seguinte, irmãs. Se a sua roupa é a coisa que mais chama a atenção em você, algo está errado. Paulo está dizendo, vistam-se de maneira digna. Mas o que chama a atenção não são o ouro, as roupas, não é a marca da bolsa que você está usando. Mas sim, o que chama a atenção na sua vida sejam as boas obras. Que a coisa que mais chama a atenção, você pode andar de Emporio Armani, de Gucci, Louis Vuitton, tá tudo bem. Mas que não seja essa bolsa, que não seja essa roupa, que é a coisa que mais chama a atenção em você. Que você seja conhecido não pelos tamancos que você usa, mas pela glória que você carrega. Que quando olhar para você, sabe que é uma mulher cheia de Espírito Santo. Uma mulher que é um referencial em Deus. Que carrega boas obras, alguém dedicado, alguém que entrega a sua vida em favor do outro. O que chama atenção no mundo? Salto, bolsa e roupa e brinco e Prada. Tá, pastor? Então quer dizer que isso não pode usar tudo isso, e glória a Deus. Mas quando olha para você, não seja isso que chame mais atenção. Que a coisa a maior marca da sua vida é a glória que você carrega. Você é aquela que carrega boas obras. Alguém virtuoso em Deus. Ai, como é lindo ver, sabe? Porque o mundo tem as suas mulheres poderosas, né? O mundo é cheio das mulheres poderosas. Mas Deus também tem as suas mulheres virtuosas. Sabe? Você pode chegar nos tamancos. Mas na presença de Deus, você desce do tamanco e transborda a glória. Vamos isso. Sabe? Nossos cultos, celebrações, alguém que tem vida com Deus. Vai sair quando a hora de orar, a pessoa, sabe, tem vida com Deus. A hora de liderar algo, ela é bem resolvida. A mulher virtuosa é bem resolvida. Ela empreende, ela lidera, os filhos são bem cuidados, ela levanta mais cedo que todo mundo, dorme mais cedo que todo mundo, ela sabe negociar, tudo isso. Mas sabe o que mais aparece nela? Não é o empreendedorismo dela, não são os ouros, não são as tranças, não. É a glória de Deus. Diante da presença. Sabe, a questão não é não ser forte. A questão é ser fraca diante de Deus. A questão é carregar, sabe, uma mensagem, uma palavra. É isso, não tem problema. Você não tem problema. Tem que se vestir bem mesmo, tem que tá bonita mesmo. Meu Deus. Porque tem gente que pega esse contexto aqui, que não discerne no espírito, e aí diz que a mulher não sei o quê, que a mulher vira
Um lobisomem. Que não pode depilar não sei das quantas, não depilar a perna, que não sei das quantas. Pelo amor de Deus, isso é uma questão de higiene. Não. Eu, casado com um urso, Deus que te livre, sabe? Problema. Fazendo tudo já é difícil, já é uma luta. Aí a mulher com a camiseta das eleições de 96, pelo amor de Deus, sabe? Que não se depila. E meu chapéu. E sabe, e aí não pode usar um brinco, não pode usar uma joia, porque Paulo diz que não pode usar trança. Ah, pelo amor de Deus, qual é o contexto aqui? Mas, irmãos, olha o que ele está falando. Quero, pois, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente. Pastor, qual é a medida de uma roupa que está curta, que não está curta? Qual é a medida? A Bíblia diz. Aí Paulo diz assim, modéstia. Modéstia. Entende que é pelo Espírito? Porque é o seguinte, e aí senão a gente tem que estar reculando, e é interessante, né? Claro, quando você tem discernimento do Espírito, vai para a lei, mas daí a lei é terrível. Eu sei de contextos que era o seguinte, tem que ser no joelho, acima do joelho é pecado. Beleza, acima quanto? 1 palmo, 2 dedos? Tá, se a pessoa tinha uma saia e cresceu em um mês, se é adolescente, cresceu em um mês estava no pecado, aí questão de 2 meses, a pessoa está no pecado agora. Pelo amor de Deus. Entende? Que daí inventa mais regra e vira mais acusação, porque daí tá todo mundo lá, mas olha só, a saia da irmã tá curta. Pelo amor de Deus. Pastor, qual é a medida? A medida que quando você sentar, você não precisa estar puxando para cima e nem puxando para baixo. Cuidado, que vai cair aqui. Sabe? Essa é a medida. Você vai numa festa, coisa, você não precisa estar puxando para cima e nem puxando tão para baixo. Porque às vezes tem uma coisa que tem, é a questão de que é encoberta curta, né? Sempre vai faltar algum lado. Se puxar para cima, falta embaixo, se puxar para baixo, falta para cima. Né? E antigamente tinha aqueles tomara que caia. Hoje é os tomara que se atire, né? Você já viu como é que tá a situação? Sabe? Falta modéstia. É uma coisa escandalosa. E daí fica aquela coisa. Não, quer ver você, o cara que é casado, cristão. Tu não sabe, às vezes tem umas pessoas assim que tu não sabe onde é que tu olha pro além, fecha os olhos, entra em contato com a divindade, porque tu não sabe. Que o negócio é estranho, o negócio já vem assim. É falta de modéstia. Né? Então, beleza. Então quer dizer que eu vou parecer um liquinho de um botijão, que tem que usar um negócio largo e tal, não sei o quê. Não, mas é bom senso. Nem tão embalado a vácuo que você não consegue caminhar e nem sentar. Né? Entende? É questão de bom senso. É pelo Espírito. Mas quer fazer propaganda? Bom, faça depois do seu casamento. Fazer propaganda se você não tem o que vender, não está à venda. Entende? É bom senso, é isso que Paulo está dizendo. Mas, irmão, de tudo isso, a coisa que mais chama a atenção de vocês, em vocês, sejam as boas obras. Quando alguém lembra da irmã, não lembra que ela é um referencial de beleza, mas é um referencial de glória. Ainda que seja bela. Então eu quero declarar sobre você. Você carrega as duas unções. A unção de Sara, que aos 99 está chamando a atenção de reis, né? Mas também que o ventre é frutífero. Aleluia. Tem glória porque gera. Onde toca, gera. Se toca nas crianças, gera. Se toca na sua casa, gera. Gera ambiente, gera glória, gera prazer de estar junto. É um referencial em Deus, é um descanso, é um oásis para muita gente. Na família, ela exala um aroma, a glória de Deus. Aleluia. E além disso, é bonita, é organizada, é cheirosa. Aleluia. Amém? É essa mulher virtuosa que trabalha, que é resolvida, que... Glória a Deus. Sabe, eu acho que, como eu falei aqui, o mundo tem as suas poderosas, mas Deus está levantando as mulheres virtuosas, que daí dão um banho nessas do mundo, porque essas, quando abre a boca, é só murmuração, só anti-autoridade, né? Não sabe o seu lugar. Mas as virtuosas, elas fazem o que as poderosas fazem, mas elas sabem o lugar delas. E aí elas têm glória. E aí elas trazem a presença e manifestam a presença. Então que você seja, não tem problema, não é que Paulo está dizendo para você não usar trança, que não ter ouro. Se você carrega os seus ouros, mas que a coisa que mais chama atenção em você é a glória que você carrega. O seu testemunho é uma referencial de mulher de Deus. Amém? É isso. Seu marido,
é louvado, sua casa é bendita, seus filhos são apaixonados pelo Senhor. Né? Eu falo, a gente leu o Provérbio 31, né? A mulher virtuosa do perfil, ela, meu Deus, é muito mais efetiva em muita coisa do que até mesmo os homens. A mulher virtuosa, ela empreende, ela faz, ela negocia, tudo isso. O problema é quando ela faz isso, ela tem que ir para esse lugar pela omissão do marido. Aí ela vira forte. Ou ela faz isso, mas não se submete à autoridade. Aí é problema. Né? Agora, uma vez que você sabe o seu lugar em Deus, meu Deus, e aí você é cheio do Espírito Santo, mano, que sabe toda a capacidade de empreender, de liderar, de cuidar, de estabelecer, tudo isso se transborde em glória, entendeu? Glória de Deus, glória de Deus. Quando a pessoa fala, tem unção, tem propriedade no falar, carrega uma verdade. Quando é hora de verdade, a pessoa serve com maestria, é gostoso estar junto, cria um ambiente. Isso é a mulher virtuosa. Amém? Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmãs, olha só, se visto de forma apropriada, adornando-se com modéstia, adornando. Então é para colocar adorno, coloca, não tem problema, né? Com modéstia, só que de forma modesta. É tão lindo, né? Quando uma mulher veste bem, mas ela é modesta, ela é discreta. Isso, irmãos, fala uma coisa para você. Coisa que mais chama atenção em homem. Eu sei que o visual, né? Parece que quanto menos pano, mais sensual se torna, né? Mas homens gostam homens são desafiados, é o desafio daquilo que é discreto. É lindo uma mulher que ela é discreta. Né? Não é aquela que ela é calada, mas é a serpente, né? Não é isso. É a pessoa discreta. E a discrição não é só quem não fala. Né? A pessoa fala, a pessoa se porta, uma pessoa bem colocada, né? Mas a pessoa é discreta. Né? Ela não é invasiva, ela não é um terremoto, não é uma tempestade, né? Mas ela se porta de forma discreta, no vestir, né? E ela é carregada de glória. Isso chama a atenção dos homens. Portanto, Paulo está dizendo, irmãos, a maneira de se vestir, seja modesta, com adornos de forma modesta. Não com tranças de ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Uma mulher deve aprender inquietude, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Então percebe aqui mais uma instrução do apóstolo Paulo. Está dizendo, eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Ok? Então, já falamos sobre isso. Paulo diz, olha, em posição de ensino, que a mulher tem a cabeça descoberta, ela não tem um governo sobre ela, não é permitido. Então, Paulo não permitia sequer ensinar. Ok? Hoje, como nosso procedimento, há uma possibilidade que a mulher ensine, obviamente, desde que esteja com véu sobre a cabeça, ou seja, desde que tenha autoridade estabelecida sobre ela. O homem, o governo do homem, ok? E aí, a mulher pode ensinar, ok? Mas não de forma independente, nunca no governo de forma independente, ok? Nem para homens, nem para mulheres de forma independente, ok? Mas como autoridade máxima de determinado ambiente, sem estar sujeito a um governo de homens, Paulo diz, o homem foi formado primeiro, a mulher depois. Lembrando que eles foram criados juntos, mas formados em tempos diferentes. Amém? Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, pastor,
o episcopado, deseja uma nobre função, excelente obra almeja. Agora, alguém que tem uma aspiração, deseja se tornar uma liderança, existem algumas recomendações. Irmãos, o padrão, Deus que nos ajude. Paulo está dizendo, alguém deseja o episcopado ser uma referência? Sim, excelente desejo. Não tem problema nenhum. Glória de Deus. E que tenham muitos que desejem isso. Mas é necessário, Paulo está instruindo Timóteo, está dizendo, é necessário, Timóteo, pois que esse líder, esse pastor, esse que vai ter responsabilidade sobre demais pessoas, o líder seja irrepreensível. Lembra, irrepreensível não é que não erra, é que não precisa ser punido para reconhecer quando erra. Ok? Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Essas são as qualificações para ser um líder, um bispo, um pastor. Necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, ou seja facilmente ensinável. Não seja obstinado, que precisa ser punido o tempo inteiro para chamar atenção. Não dá. Alguém que é obstinado. Marido de uma só mulher. Então não é alguém que vive em infidelidade. Marido de uma só mulher. Moderado. Ou seja, a pessoa tem um bom senso, né? Sensato. Respeitável. Não pode ser um inconsequente, um iracundo, um irado. Nem um que não se posiciona. Alguém relapso. Né? Seja respeitável, seja hospitaleiro, seja alguém que tem uma vida isolada, uma vida independente, uma vida que não tem contato com as pessoas, não gosta de gente, é muito professoral, ou profissional, né? Mas a pessoa não é hospitaleira, não tem esse senso de humanidade, de estar próximo das pessoas, né? A pessoa é mais uma função exercida para ensinar algo, mais um mestre, mas não alguém que conecta pessoas, que vive com pessoas, que está cheio de gente ao redor, é hospitaleiro, apto também para ensinar, né? Então, alguém que deseja episcopado, ele precisa ser apto para ensinar, precisa ter minimamente uma capacidade de ensino. Não deve ser dado ao vinho nem violento. Então imagina chegar no culto, o pastor está caindo. Né? O líder chegar no GC, o irmão, o bispo lá, é dado ao vinho. Ele gosta do sagu, mas tira as bolinhas. Ele coa as bolinhas e, sabe? Não tem como, não pega bem. Né? A pessoa precisa ter coerência. Né? Então não deve ser dado ao vinho nem violento. A pessoa não é descontrolada. Imagina um descontrole total, uma situação, a pessoa, imagina um pastor da igreja sai no soco com o irmão. Esquisito, né? Violento, resolve as coisas de uma maneira natural. Não pode. Então não deve ser dado ao vinho nem violento, mas gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Então não pode ser alguém que ama, que quer a todo custo viver o sucesso do mundo, que ama o dinheiro. E aqui existe, ainda mais na geração que a gente vive, né, tem muitas vezes essa questão desses que são chamados ao episcopado, esses que desejam, às vezes, né, tem essa questão de hoje, é muito tênue isso, porque tu vai ter perfil, por exemplo, de pastores ou pessoas que são empresários, né? Tem seus jatos, seus helicópteros, são influenciadores, ok. E exerce a função, exerce a vocação pastoral. Só que, claro, você acha que o mundo divide essas coisas? Não, o mundo diz que tudo é dinheiro da igreja.
Ninguém pode, não pode ter história, não pode. A esposa, a profissão da pessoa. Não, eles vão falar tudo que é da igreja. Né? Então, hoje, existem muitos perfis de pessoas que são extremamente. Eu tô falando de riqueza, irmão. É que eu sei que às vezes riqueza para nós é sobrando para a gente comprar um Mac no fim do mês, para nós é riqueza. Mas assim, tô falando de riqueza. Tô falando de gente que ama o dinheiro, que vive atrás disso. Né? Paulo está dizendo, não seja isso a vocação, o chamado. Se a pessoa deseja mais a riqueza do que a edificação da casa de Deus, bom, ela pode ser qualquer outra coisa, que seja um empreendedor do reino, que seja alguém que um coração generoso para ofertar, ok, mas se o coração dela está mais nisso, Paulo está dizendo, vai ser um problema, não é bom. O bispo não deve ser apegado, tem amor ao dinheiro. E você vê se alguém tem amor ao dinheiro quando perde. Quando situações que a pessoa vai perder alguma coisa, você já quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro para ela. Quer conhecer um pouco mais, tira. Quer conhecer uma pessoa, dá autoridade para ela. Quer conhecer um pouco mais, tira para ver onde está o coração. Né? Então, Paulo está dizendo, essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, ser um pastor, ser um líder, deseja uma nova função. Excelente obra almeja. Só que é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, não deve ser violento, mas ser gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa. Olha a outra recomendação. É um desafio. Meu Deus do céu. Mas agora só nessa igreja, tudo tem que ser, porque não sei o quê, porque para ser membro, para ser parte, a gente tem um monte de coisa para fazer. Quer ser pastor? Quer ser pastor na igreja do apóstolo Paulo? Olha a recomendação aqui. Irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua própria casa. Isso é um outro desafio, né? Você imagina, família do pastor é uma bagunça, família do padre é uma desordem, né? É uma confusão só. Isso vai gerar sérios problemas. Por outro lado, é verdade que a gente precisa ser padrão entre os santos. Não tem. A gente sabe que o desafio é maior, tem que ser padrão entre os santos. Por outro lado, eu também percebo que quando não se tem essa revelação, as pessoas buscam um ídolo. Fazem de uma figura humana um Cristo. É irrepreensível. Deve ser irrepreensível. Mas não é que não pode errar. E às vezes eu percebo isso. Que a régua para um líder, para um pastor, assim como pode ser de um filho para um pai, né? Quando o pai cometeu alguma coisa que o filho desaprove, parece que não tem perdão. Mas é o mesmo pai que perdoou 500 erros dos filhos. Mas quando o pai, em algum momento, o filho percebe que o pai errou, não tem perdão. É um juízo desproporcional. E aí existe um entendimento errado. Porque muitas são as lutas de um pai dentro de uma casa. Assim, muitas são as lutas de um bispo, de um pastor, de um padre. Lidam com situações adversas o tempo inteiro. Você sabe disso. Então, eu recomendo você, seja aquele que protege e fale bem de pastor, de bispo, de uma liderança. Dentro da casa, os filhos falem bem dos pais, de autoridade. Agora, falando nesse contexto, né, bispos e diáconos, aqueles que são chamados à vocação de ser responsável, seja aquele que defende, irmão. Se a gente não tiver confiança entre nós, seja aquele que posiciona e guarda, e é um descanso também, porque são esses que o tempo inteiro guardam sua vida. Você deve ser um guardião, mas às vezes quando você tem isso, estão vendo se é filho do pastor, se o filho do pastor, quero ver, porque o pastor fica ensinando, quero ver se os deles estão fazendo. Pois é, não quer dizer que os deles não vão precisar. E da mesma forma que está ensinando,
aqui não quer dizer que esse ensino não precise. Quer ver? Quando o juiz é demais, é que o meu filho não precisa saber nada de Bíblia, mas a filha do pastor, como que a filha do pastor não vai saber alguma coisa de Bíblia? Que obrigação é? Também é um filho tanto quanto o seu. É uma criança que vai desobedecer tanto quanto o seu. Mas por que a régua é maior? Você percebe isso? Por isso que deve ser entranhados afetos e misericórdia. Que existe compaixão no nosso meio. Porque senão sempre a régua para aqueles que amam você e servem você é maior. Ah, então eu estou aqui avaliando. Então, mas peraí. Não é com o mesmo amor? Na mesma medida? Ah, mas olha só, para os meus estava exortando. Sim, está exortando, está te ajudando. Porque o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Pior coisa, não, por mim, eu fico fulano. O pastor? Não, eu vou cuidar dos meus. E o outro lá está destruindo, está vendo o que vai acontecer com a criança, está vendo a rebeldia, que os pais não estão prestando atenção. Aí vai lá e diz assim, irmã, as irmãs do filho, a esposa do pastor, a esposa do líder, seja lá quem, alguém tem responsabilidade. Tá lá, irmã, olha só, presta atenção. Não, vamos chegar. A pessoa entra junto, a pessoa exorta, tá errado. Fulaninho, não sei o que, coloca limite. Coisa que às vezes os pais não estão percebendo ou os pais não sabem resolver. Alguém está fazendo isso. No entendimento da pessoa, é o que o líder está sendo ruim. Estão falando meu filho. Meu Deus, se a gente não discernir que isso é graça de Deus, é bondade de Deus, que alguém está discernindo, que a gente não está discernindo, está nos ajudando a corrigir. Quem é que vai ter o compromisso de se dispor para ajudar? Quem é que vai ter o compromisso de se indispor para repreender o nosso filho? Glória a Deus! Coisa que muito professor fez em sala de aula nas décadas passadas era uma glória, hoje é um problema. Lembra quantos professores eram estimados? Os professores colocavam a regra, os professores era autoridade temida dentro de sala de aula. Hoje é o quê? Deus do céu se falar do Juninho. Que o Juninho é a bênção. O guri é um tasmaninho diabrado, parece um diabo da Tasmânia. Você percebe? E aí é contra a figura da autoridade. E alguém tá dizendo, aquela professora fala, mas olha o filho dela. Sim, ela sofre os mesmos desafios que você, mas o ensino dela não está errado. O fato de o filho dela enfrentar situações com o filho dela, isso não anula o ensino que ela transmite. Do bom senso, da ordem, da decência, de ser disciplinado. Qual erro é nisso? Então, Paulo está recomendando que os bispos eles sejam moderados, sejam irrepreensíveis, respeitados, sensatos, hospitaleiros, não dado ao vinho, não violento, gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro, deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar na própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? É só uma questão de coerência. Ah, eu quero ser um líder. Mas, irmão, tu tem que liderar primeiro a tua casa. É uma bagunça. Não é que não possa, mas é o seguinte, começa liderando, começa a colocar em ordem, porque isso vai ser um problema na tua vida. O bispo não pode ser recém-convertido. Olha, está dizendo, vai liderar, mas é novo na fé, não tem experiência em Deus. Ah, mas olha só, eles não dão oportunidade, porque tem a patotinha deles. Não é questão de patotinha. A questão é que tem que ter experiência em Deus, tem que ter um caminho. Ninguém vira juiz aí de uma hora para outra. Você já viu como é que é? Ninguém vira um deputado de uma hora para outra. Existe um caminho. Você percebe? Existem cargos públicos que você precisa ter uma carreira, precisa ter um caminho para isso. Em Deus é a mesma coisa. Agora, tem uns que se intitulam pastores e aí vão. Ok, questão de 6 meses, 1 ano, o cara já está todo traumatizado. Porque foi para o lugar. A pior coisa é a gente ir para um lugar que a gente. Todo lugar que a gente vai na força, a gente não consegue permanecer. Né? E Paulo está recomendando: olha, tem que cuidar da própria casa, governar bem. O bispo não pode ser recém-convertido também, novo na fé, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Tá vendo por quê? Porque o imaturo, ele fica soberbo rapidamente. É porque tá liderando, porque ele acha que é um semideus. Né?
Ele deve também ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Ou seja, o cara é cheio de Deus, o cara vê anjo, o cara profetiza, ele fala em língua, ele interpreta, ele é mestre, é cheio do Espírito Santo, rola com bota e faz, e canela de fogo, sapato de fogo. Meu Deus, usado por Deus. Pois é, mas o testemunho público é um horror. Testemunho na vizinhança, testemunho parente, ninguém quer estar perto da pessoa. Esses são os religiosos de plantão. E Paulo está dizendo, não tem como. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados, tá vendo? Os líderes devem ser experimentados, devem ser testados, tem que dar respostas. É isso que Paulo está dizendo. Não coloca simplesmente a pessoa, eu quero. Isso vale para tudo. Até para ser um anfitrião. Mas olha só o critério, mas pelo amor de Deus. Até para ser um anfitrião. Quer ver? Se a pessoa é imatura, eu quero abrir minha casa para receber um GC. Aleluia. Então vamos lá. Aí começou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, uma joia. Aleluia, todo mundo feliz. Pois é, e aí quando começa algumas situações, divergências, conflitos com irmãos, o que é? O anfitrião fecha a cara, daí? Não vai na reunião? Já passamos por situações assim. O anfitrião não ir na reunião, que é aonde? Na casa dele, tá dentro do quarto. O que você acha? Que ambiente que tem? Você tá na casa da pessoa, a pessoa não te recebe. Porque tá incomodado, porque não sei o quê. Sabe por quê? Porque é imaturo. Tá vendo? Aí Paulo diz, não tem como. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homem de palavra, não ser dado muito ao vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Tem que ser experimentado. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Olha o padrão para as mulheres aqui. Dignas, não caluniadoras. Não caluniadores, que não são fofoqueiros, que fazem denúncias sem fundamentação. Isso é calúnia. Mas sóbrias e confiáveis em tudo. A pessoa confiável, não é leviana em palavras. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão um bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, esperando ir até vocês o mais rápido possível, Timóteo, para se eu demorar, saiba como pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aleluia. Essa é a vida piedosa. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Lembre-se que o Paulo fala aqui dentro de um contexto judaico, ok? Paulo está falando aqui essas instruções por conta de toda a lei judaica, das restrições alimentares, lembra de tudo isso, né? Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, fábulas profanas e tolas.
Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Sabe, tem crossfit. Paulo está dizendo que tem um crossfit espiritual também, que se chama piedade. Sabe o que você fazemos agora nesse jejum? É um exercício gospel, é um exercício espiritual. Você percebe? Você está sendo alargado, você tem músculos espirituais, você tem força, tônus espiritual. Assim como alguém vai para uma academia e tem vitalidade física, disposição física, resistência física, nós precisamos nos exercitar na piedade. É uma academia espiritual. Que a pessoa suporta, tem tônus para suportar o dia mal, tem força, né? Tem disposição. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa tanto para a vida quanto para a futura. Meu Deus do céu. Porque exercício físico é do presente. Irmão, não estou dizendo que é contra, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que o proveito é aqui. O exercício físico deve ser feito. Devemos fazer. E nós somos uma geração mesmo que precisamos mesmo. Precisamos desenvolver e ter essa prática. Só que, no máximo, é um benefício aqui, na Terra. Mas Paulo está dizendo que a piedade, o exercício da piedade, tem implicações na Terra e implicações eternas. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo e Salvador, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Timóteo é jovem. Só que Paulo está recomendando que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas isso coloca sobre você uma responsabilidade. Bom, eu falo isso constantemente. A nossa liderança aqui na nossa igreja é uma liderança muito jovem. E eu sempre falo para os irmãos, isso coloca vocês, e cada um, né? A vocês um desafio maior. Vocês precisam ser um exemplo. Vocês precisam ser um exemplo na palavra. Vocês precisam manejar bem a palavra. O procedimento não pode ser inconsequente. E esse é o grande desafio. No amor, na fé e na pureza também. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha o que ele fala. Qual é a responsabilidade, Timóteo? Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura. Devocional, o verbo do alfa ao ômega ao meio-dia. Aleluia. É lindo, né? Aleluia. A exortação e ao ensino. Tá vendo? Não negligencie o dom que foi, não despreze o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Uau! Não despreze o dom que há em ti. Fala para você essa palavra de Paulo a Timóteo, é a palavra de Paulo sobre a sua vida. Não despreze o dom dado a você. Não despreze o dom que há em ti. Não negligencie isso. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Tá vendo? Então, você que deseja, né, essa posição de liderança, essa vocação é maravilhosa. A estima do céu e na terra, para quem se coloca como responsável. Né? Agora, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Os irmãos começam a perceber, meu Deus, esse irmão tem crescido, aquele lá tem crescido, aquela irmã está crescendo, ela é um referencial. Nossa, como ela carrega algo, uma palavra, uma unção, a pessoa é dedicada, é disciplinada também, não é uma pessoa inconsequente, é diligente. E todos começam a ver o progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que
o ouvem. Não repreenda asperamente o homem idoso. 1 Timóteo capítulo 5. Então, assim, mas exorte-o como ele fosse o seu pai. Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, olha só, tu está liderando, tu é jovem. Mas quando tu for falar com as pessoas mais velhas, tu não pode ser áspero, tu precisa ser sensato. Tu precisa falar como se estivesse falando para o teu pai. Converse e exorte como se fosse teu pai. É bem verdade, irmãos, que, olha só, os idosos como se fosse seu pai, os jovens como se fossem irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então Paulo instrui que a maneira de se fazer precisa ser com bom senso. Por outro lado, como é nobre quando há uma honra entre todos. Às vezes a gente vive uma geração que é muito disfuncional e muito deturpada em relação à virtude, respeito e honra. Às vezes eu vejo jovenzinhas chamando irmãs mais velhas de tu. E às vezes também vejo pessoas mais experientes ou até mesmo idosas que não gostam de ser chamadas de senhora. Não me chama de senhora, porque parece que eu sou velha. É porque falta pouca virtude, falta muita virtude, na verdade. E isso é um pronome de tratamento, de respeito. Isso guarda a vida das pessoas. Não deve ser uma coisa que a gente deva requerer, mas, irmão, me incomoda quando eu vejo uma jovenzinha falando tu. Por quê? Porque com a mãe sempre falou tu. Aí fala com a irmã mais experiente, mais velha, chega tu. Ah, porque tu? Ah, irmã, tu? Eu sei que existe, às vezes, um grau às vezes, dentro de determinadas relações, fica até esquisito pela proximidade que tem, pela liberdade que tem, fica até esquisito. E não vai enrijecer a coisa, né? Mas eu percebo a falta de bom senso de muitos jovens. E, às vezes, de pessoas experientes também, que não se deixam ser tratadas dessa forma. Por quê? Porque a pessoa, a moral dela, ela avalia isso, porque tem um entendimento deturpado que senhor e senhora é coisa velha. Como se velho fosse coisa ruim. Pessoas com cabelos brancos é sinal de virtude. Muitas vezes a gente quer fugir da virtude e da experiência por conta da preocupação com a nossa aparência. A idade vai chegar para todo mundo. Mas que sejamos encontrados, a gente saiba também discernir os tempos, porque senão a gente vira gurizão com 50 anos de idade. A gente precisa ser sensato nisso. Agora, vamos lá. Quando alguém é experiente, quando alguém é idoso, quando alguém é maduro e é honroso, isso é nobre. Uma pessoa idosa chamando alguém de senhor, isso é muito nobre. Porque ela não precisa. Ela que é uma senhora, um senhor, ela que é uma pessoa experiente. Isso é muito nobre. Então, quando se é velho, quando se é idoso, quando se é experiente, ser humilde é nobreza. É nobre, porque a pessoa tem muita experiência, sabe um monte, aprender com quem não sabe, é muita humildade, né? Alguém que sabe muito, que viveu 70 anos, 80 anos, e a pessoa aprende com gente mais nova. Isso é humildade ou não é? É humildade. Então, quando você é experiente, quando você é idoso, quando você é velho, e a pessoa é humilde, isso é nobreza. Mas quando você é jovem, é obrigação. Quando você é jovem, é obrigado a ser humilde. Porque se é soberbo enquanto jovem, imagina quando for velho. Então eu falo aqui para os jovens, para os irmãos, você que tem pessoas mais velhas que você, digo isso, irmão, não é uma rigidez. Por outro lado, você precisa ajudar também.
Jovens, mulheres, jovens, irmãos, tratem as pessoas mais velhas com respeito. Porque Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, tu é jovem, e eu falo uma coisa, que os irmãos não desprezem que tu é, Timóteo, mas também te falo uma coisa: quando tu for tratar com os irmãos, trata com o senhor idoso como se fosse teu pai, com as irmãs idosas como fosse sua mãe, e entre os jovens, trate-os como irmãos. Tá vendo? A instrução é para todo mundo, sim ou não? É bem verdade que também tem instrução. O que Paulo está dizendo, Timóteo? Eu sei, Timóteo, que às vezes tem pessoas mais velhas que também eles não percebem as coisas no espírito e desprezam porque tu é jovem. Tem isso a teu desfavor. E as pessoas dizem: o que esse moleque quer me ensinar? É porque não discerne também. Só que, claro, Timóteo, isso também está em teu desfavor. Então tu precisa ter bom senso, ser modesto, tu precisa carregar e manejar bem a palavra da verdade, tu precisa ser um referencial entre os irmãos. Tem todos esses desafios para ti. Mas eu falo, uma vez que tem tudo isso, que os irmãos não desprezem por tu ser jovem. Você percebe? Que a maturidade aqui é espiritual, que discerne não é no Cronos, mas é uma maturidade espiritual. Embora tenha uma questão, irmãos. O cara pode ter 20 anos e ser na palavra, cheio de Deus e coisa. Existe uma maturidade, existe que é da experiência. Não tem como. Não tem como. Existe uma coisa que é só a experiência. Tem uma coisa que é por conta da idade, vai fazer coisa imatura. Não tem como. E aí Paulo, ele ensina tanto os irmãos quanto a Timóteo. Está dizendo: Timóteo, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Olha qual é a situação aqui. Timóteo, cuida também das viúvas. Lembra que Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? Então, alguém que quer ser um bom religioso, cuida dos órfãos e das viúvas. Isso aqui é ser um religioso. Paulo diz para Timóteo: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se essa viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião. Ou seja, porque sua religião de cuidar bem das viúvas e dos órfãos. Cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Agora vamos supor, dentre nós, a pessoa é viúva. Bom, que ela seja realmente necessitada. E nós devemos, como igreja, ter responsabilidade por essa irmã. Nós, como igreja, precisamos cuidar. É obviamente que não é uma pessoa que só está buscando seus benefícios, que não vê a igreja como um INSS para se escorar. A pessoa é cheia de Deus, ela edifica, ela está ali como parte do corpo de Cristo. Amém? Agora, se a pessoa tem parentes, tem filhos, bom que os filhos exerçam então essa responsabilidade. Agora, se não houver como, a igreja olha para esse contexto, esse cenário, e se torna responsável juntamente com os filhos. Quando tem desafios, quando tem necessidades. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Tá vendo? Então, é uma pessoa extremamente necessitada, mas é alguém que tem oração, súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Deles essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Ou seja, Timóteo está sendo instruído a exortar as viúvas. Aqui a manter uma vida em Deus, em oração, em súplica, a ser alguém cheio do Espírito Santo, uma vida com Deus. Paulo está instruindo Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, é responsabilidade. Não pode estar no lugar de Deus, mas precisa ser responsável. Então você precisa cuidar dos seus. Você precisa ser alguém responsável, né, na sua casa, pelos seus parentes, deve ser responsável. Ele só não pode estar no lugar de Deus. Porque a mesma instrução de Paulo aqui, que Paulo está dando aqui para cuidar da família, Jesus diz que não é para tornar sagrada a família, né? Quem não deixar ir pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Tá, agora não entendi. Paulo diz para cuidar e Jesus diz para que muitas vezes a gente vai ter que deixar. É isso mesmo. Tem que deixar uma vez que ele estiver no lugar de Deus, tem que deixar.
Mas uma vez que agora Deus governa sua vida, você precisa cuidar e ser responsável por aqueles que Deus colocou perto de você. Nenhuma mulher, 9, deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Você percebe aqui os critérios para aposentadoria? Isso aqui não é de hoje. Isso aqui não é de hoje. Olha só, Paulo está dizendo. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas. Por quê, irmãos? Porque a igreja estava cuidando das viúvas, na assistência às viúvas, nos donativos, no que comer, no que beber. Lembra que Paulo instruiu, e eles disseram o seguinte: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra para distribuir assistência aos santos. Lembra-se disso? Os apóstolos, né? Eles disseram isso. E aí elegeram Estevão. Você lembra disso? Pois bem, por quê? Porque eles saíam para a igreja cuidava dessas pessoas que estavam em necessidade. Só que agora existe um critério também. Não é só porque ficou viúva. Não, olha só, Paulo está dizendo, ô Timóteo, não fique incluindo gente. A pessoa chegou agora, diz que se tornou viúva, que está em necessidade. Alguém que chega dentre nós em necessidade. Aí Paulo diz o seguinte: não inscreva na lista de doação de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleiro, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueira e indiscreta, falando coisas que não devem. Meu Deus. Paulo está dizendo, irmãos, olha só. Ele pega o seguinte: uma irmã que ficou viúva e é jovem. Aí, a igreja fica assistindo ela, dando assistência, certo? Bom, deve ser feito? Sim. Só que Paulo diz, tenha cuidado. Porque aí a igreja fica bancando os irmãos, a responsabilidade que se tem, porque ela viuvou, não tem como se administrar financeiramente, mas daí fica ociosa. Aí tem alguém bancando, toca a sua vida, deixa os filhos para alguém cuidar e vive ociosa. O que ela faz? Visita de casa em casa, virando fofoqueira, indiscreta, falando coisa que não deve. Você percebe? Então tem gente que o Paulo está dizendo, não é nem para ajudar. É para deixar agora para instruir que vá trabalhar, para não ficar ocioso fazendo fofoca. Daí vai lá, tá construindo alguma coisa. E a questão de tempo também vai incluir na lista de viúvas, mas daqui a um pouco já não é mais. Daqui a um pouco é para receber donativo, mas daqui a um pouco a pessoa já está casando de novo. Essa é a instrução. Além disso, aprenda a ficar ociosas, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, também se tornam fofoqueira, indiscreta, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência, pois algumas já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma crente tem viúvas na família, se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas. Tá percebendo? Se alguma mulher crente, se algum irmão, se alguma irmã tem viúva na família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Porque senão é muita gente para atender. Ah, pastor, tem como ajudar o fulano, meu primo, não sei das quantas, para ir para lá. Irmão, nós já temos muita gente para cuidar. Você deve cuidar deles, então. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou dobrados honorários. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. O que é isso?
Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. São dobrados honorários. Se era para receber um tanto, é para receber 2. Eu sei, né, que tem... Gente, eu não tô vendo ninguém, só tá eu que tô se sentindo tão abandonado. Eu sei que você tá aí, mas só em espírito, né? Se você puder ligar a sua câmera, porque eu tô... Tá, agora eu tô vendo aqui a Claíra, agora o Leandro, agora eu tô vendo o Wes, agora eu tô vendo... Agora... Houve luz aqui. Amém. Amém. Eu tava tão abandonado sozinho aqui. Sério, eu tava olhando pra mim, por uns 5 minutos. Obrigado. Os presbíteros que lideram a minha igreja são dignos de dobrados honorários. Eu sei que isso é uma coisa muito complexa, né? Muitas vezes se falar, mas parece que é o seguinte, não, pastor, líder, tem que fazer fotossíntese, tem que viver, tem que ser, quanto mais miserável for, mais bênção é. Da onde isso? A palavra está dizendo que se era para ganhar, se era para receber 5.000, é para receber 10. Se é para receber 1.000, é para receber 2. Se é para receber 2, é para receber 4. Especialmente aqueles que são dados ao ensino. Aqueles que ensinam bem, aqueles que administram a palavra, são diligentes. É isso que está falando. Por quê? Porque o empenho para fazer isso aqui não é pouco. Os presbíteros que lideram bem a igreja. Eu sei que a gente vem de uma cultura que só despreza e diz que pastor é tudo ladrão. Irmão, já passou essa fase, né? Você está no time daqueles que reconhecem, que honram, que celebram a vida daqueles que ensinam. Tem sido uma bênção para você? As pessoas que ensinam você? Amém? A gente passa essa fase, porque já tem um mundo para falar mal. Se nós falar mal da nossa família, pelo amor de Deus. Se quando vem uma acusação, você se coloca no lado primeiro de quem está acusando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quer ver? Olha a sequência. Então, primeiro, você deseja o quê? Que os seus líderes, não, eu desejo uma miséria. Quanto mais miserável for o pastor, olha, quanto mais miserável, eu vou ficar feliz se o carro dele estiver fumaceando o motor. Daí ele tá cheio de Deus. Olha que miserável. Ah, e para você? Não, para você eu quero trocar de carro até o final do ano. Ah, tá. Para você é um carro melhor, para o pastor que estiver caindo dele. Vocês têm sentido nisso? Por quê? Porque eu sei que o voto de pobreza. Eu sei que vem da cultura, né? Do voto de pobreza. Irmão, Jesus se fez pobre. Mas Jesus nunca foi pobre. Ele se fez pobre. Mas tudo que Jesus tinha, pastor, qual é a medida que alguém tem que ter? Eu acho pro nível de obra que ela faz, pro nível de chamado que ela tem. O cara mora em Alphaville, certo? Vai ser pastor em Alphaville. Mano, você acha que se o cara não tiver um carro bom, uma casa boa, você acha que alguém vai ouvir o cara? Não vai. Isso faz parte de agora do chamado do cara. O cara tem que ter. Então tem os caras, os pastorzão aí e tal, os caras com helicóptero, com avião, tem que ter mesmo. Que é o chamado do cara. Agora, isso não pode estar no coração dele. Eu sei, é que às vezes a gente fica denunciando e fica incomodado com o que tem um helicóptero, mas a gente tem o nosso Fiat Uno no coração também. Entendeu? A gente tá com o nosso Ninho 95 lá, tá no coração. E a gente é mais ganancioso do que o outro que tem helicóptero. Vai ver se a gente é tão generoso quanto o outro que tem. Gente bilionária dá oferta milionária, no mínimo. Glória a Deus, gente que abençoa, gente que quer ver? Como que foi aqui no ano passado no Rio Grande do Sul? Foi empresário. Você acha que foi o governo que fez? E muitos cidadãos, claro, muita gente comum, mas especialmente gente que moveu estrutura e fez grandes doações, gente que tem muito dinheiro. Mas o generoso prospera. A gente aprendeu quanto mais pobre, melhor. Para os outros, né? Para nós, a gente quer os alvos de riqueza, alvo de primícia, alvo de trocar de carro, coisa. Mas agora, Deus do céu, se o pastor tiver um carro bom, tem que ter um carro caindo nos pedaços. A casa, quanto pior for, mais de Deus fica. Pois é. Então, assim, qual é a medida, pastor? A medida... Eu sei que tem gente que se o pastor tiver um carro bom, o pastor não pode ter. Mas ele quando vê um empresário, ele diz, nossa, que referencial é para minha vida. Uma vida de sucesso. Mas se for pastor, ele fica incomodado. Eu já vi gente que ficou incomodada por causa de carro. Para que tudo isso? E outra, o que tem sempre tá nisso. É dinheiro da igreja. Não é justo. E outra, e se a pessoa tem dupla função? E se a pessoa é empresário? E se a pessoa é empreendedor?
Você percebe o tanto de conotação anti... É desleal, irmãos. É desleal. Tem que ser no mínimo bom senso. Que a gente acha, sabe, que tem irmãos com o mesmo coração que de pastores. Porque o pastor quer que o irmão prospere, que o irmão cresça, que o irmão avance, está lá, palavra, encorajamento para que avance a obra, a vida da pessoa, cresça. Mas às vezes tem irmãos com uma mentalidade miserável, que se incomoda até do jeito que é o prédio. Pois é, mas na casa dele ele quer o quê? Arrancando, tomara que queime essa luz esse mês, que não sei para que tanta luz boa, para que tanta iluminação. Geladeira eu quero que apodreça. Você percebe o tanto de incoerência que é? É que para mim isso é ganância, isso é um espírito de miséria e de pobreza. Sabe o meu desejo? O meu desejo é que meus pastores cresçam, o meu desejo é que cada irmão seja líder, seja pastor, seja o menor dos irmãos, todos cresçam em virtude, todos enriqueçam e sejam generosos para abençoar a família de outras pessoas também. Meu desejo é que você cresça, meu desejo é que sua casa seja, você tenha uma melhor casa. E glória a Deus, se o propósito for, vive em Alphaville. E sai da Alfavela. É da Alfavela para Alphaville, aleluia. Na Alfavela nós já transitamos, agora Deus vai nos levar para o Alphaville, aleluia. Tem gente que se incomoda com isso. Que é ganancioso, porque acha que quem tem aquilo está no coração, se incomoda com o carro do outro, se incomoda com a casa do outro, se incomoda se o outro fizer uma viagem. Entendeu? Irmão, eu quero oportunamente, eu vou pregar, tem um monte de coisa que eu vou pregar, né? Mas é o seguinte, irmão, tem uma coisa que precisa ser bem resolvida no nosso coração. Sabe o que é? A inveja. Inveja é uma praga. Que enquanto a pessoa, a gente celebra aquele que tem pouco e conquistou um pouquinho mais. Mas o problema é que se a pessoa tiver, qual que é a inveja? Ela é testada quando a pessoa tem mais que a gente. Às vezes a gente celebra a conquista daquele que tem menos que a gente. Mas quando ele tem mais, aí vem o teste do nosso coração. Tá entendendo? Isso é inveja, irmão. Inveja tem que ser extirpada do nosso coração. Porque às vezes a gente tá denunciando, para que tanto? Para que isso? Para que uma casa no Alphaville? Para que uma casa não sei o quê? Para que um apartamento não sei o quê? Então, se você pudesse, se Deus der, aí eu não queria. Que não queria? A pessoa é ávida. Você vai lá para ver o tanto de ganância que tem no coração da pessoa. Agora é bem verdade. A pessoa que isso está no coração, a pessoa só quer ter sucesso, só quer ter, mas não tem virtude nenhuma, beleza, isso é um problema. O coração da pessoa está nisso aí. Aí a gente exorta mesmo, irmão. Qual é o problema? Tá um império aí, vai deixar para quem? Vai fazer com que essa riqueza toda? Essa casa maravilhosa, beleza, vai ser consumida, vai deixar para o anticristo. Será que nenhum GC consegue? Deus te abençoou tanto, não pode ser generoso? Deus te abençoa tanto, não pode ser generoso com a igreja, com os irmãos, com cuidado e assistência aos santos? Quando existe o cara é um empresário, o cara tem dinheiro, e Deus deu, e Deus abençoa, e Deus dá sabedoria. Tá bom, quando vai montar uma escola, tá esperando quem? O outro lá é cheio de Deus, quer ensinar, faz um curso, não sei o quê, beleza, mas o cara que tem dinheiro deve investir. Faz sentido? Porque, irmão, por isso que, para quê? Bom, tudo tem um propósito, então tem que viajar. Vamos ver aqui. Tem que viajar e ter um lar de conforto mesmo, pois tudo que o pastor se envolve faz acontecer é admirável. E não tem essa energia toda. André, ok. Tem que viajar, ter um conforto de lar mesmo, pois tudo que o pastor se envolve vai acontecer. Se alguém anda um pouquinho mais próximo, vai saber os desafios que é. Eu falo aqui, tá falando dos presbíteros, aqui tá falando de quem lidera. Seja todos, irmãos, todos. Glória a Deus. E todos cresçam, irmão. O desejo ver você com um carro bom, uma casa boa. Agora, bem verdade, eu preciso ter um iate. Bom, o pastor comprou um iate, beleza. Ele vai evangelizar os marinheiros, então. Tem que ter, sabe, quando tem propósito, tá tudo bem o cara ter 20 lanchas, tá tudo bem. Glória a Deus. Tem propósito nisso. E tem coisa que é pro prazer, pro lazer, qual é o problema disso? Você acha, para que o José com tanta coisa, com tanta riqueza? Para que José?
José tem que cuidar dos irmãos dele lá na Pirambeira Braba, ele aí no Egito, pois é, para ele entesourar para os irmãos. E quando chegou o tempo da falta, quem que tinha? José, ele que está governando riqueza para cuidar de todo mundo. Então celebre quando você tem perto de você irmãos que são empresários, irmãos que estão crescendo em Deus. Glória a Deus, celebre pessoas que têm mais que você. Amém? E que a inveja não tome conta do nosso coração. E quando vê um pastor sendo abençoado, um irmão sendo abençoado, um líder sendo abençoado, glorifica a Deus. Porque eu falo que o mundo olha para meia dúzia de pastor da internet, pastor da televisão, e aí falo, e o mundo já bate e fala. Eu falo uma coisa, 90% dos pastores passam muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Eu falo para você. E tem coisa que o pastor não vai nem falar para você, porque se falar, você abandona a fé mesmo. Do tanto de tribulação que você nem sabe as dores que carrega. E às vezes tem que passar muitos anos para poder falar das coisas que aconteceram. Tenho certeza disso. Portanto, tem que ter discernimento espiritual. Porque senão nosso coração tem que tomar de inveja, tomar de uma cultura caída, que para tudo que é de Deus, que é prosperidade, é amaldiçoado. Mas se for em benefício próprio, é uma bênção. A gente está orando para que Deus nos abençoe. Mas se alguém for abençoado, a gente está dizendo para que tudo isso? Hã? Não é o mesmo coração? Não é um só coração? Então Paulo está descrevendo os presbíteros, o pastor, se é para ganhar um tanto, é para ganhar dois. É bem verdade que não é para fazer daquele contexto, não é para fazer daquilo ali, um lugar de benefício, e é isso que muitos caem, né? Ou alguns caem. Mas eu falo para você, irmãos, mais de 90% dos pastores, gente séria, dedicada, que trabalha muito, tem horário para as coisas? 6 horas, ó, depois das 6 não atendo mais telefone. Só amanhã às 8 horas, meu horário comercial. Não existe isso. Pois é, o pastor tem que estar sempre pronto. E aí? Tem insalubridade? Como é que funciona? Ó, se me ligar depois das 6h30, eu já cobro hora extra. Eu já vou falar com os irmãos, chamar o presbitério, vão definir um novo. Tem que ter aumento, é por hora daí. É assim que o pastor não é, né? Tá vendo? A dedicação, o empenho, o encargo, as lutas espirituais, às vezes, se a gente não olhar para esse contexto, eu sei que é muito ruim eu ter que estar falando isso aqui, né? Eu tô nessa posição para o pastor está defendendo ele. Bom, mas se não falar, quem é que vai falar? Estou ensinando aqui. Não estou falando de mim. Estou incluso nisso. Mas estou falando da palavra. Por isso que Paulo está falando. Estou lendo o que Paulo está falando aqui. Amém, irmãos? Então aprenda a celebrar e defender. Eu falo para você, defenda pastor. Quer ver a sequência disso? Quer ver? Olha só. 19. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. O nível de luta espiritual que você não imagina. Ah, tu viu que falaram do fulano? A pessoa traz a demanda. Quero trazer uma acusação aqui. Contra quem? Contra o presbítero. Cadê as 2 testemunhas ou 3? Não tem. Então não aceita. Você percebe isso, irmão? Ok, quando chega para você uma calúnia e uma denúncia, o que você faz? Sério? Meu Deus. Ah, não, se precisar testemunha, eu vou. Mas eu nem vi, mas eu vou. Você percebe? Não, são muitos os ataques espirituais, as lutas espirituais. Ah, então eu sei. É imunidade parlamentar, né? Eles passam o pano. Ninguém passa pano para coisa alguma. Tá errado, tem que ser checado. Mas agora não sejamos levianos e não perceber o mundo espiritual que tenta atacar o tempo inteiro liderança. Por isso que nós devemos ser uma comunidade daqueles que guardam os nossos líderes. Mas a gente fala, parece que, e ainda mais quando a gente vem de um contexto com muita desconfiguração de figura de autoridade. A gente é anti-autoridade. Aí quando encontra lá alguém que que vai fazer o papel do pai, que não teve, quando está fazendo o papel, a pessoa, porque não entende, ela imagina como um pai deve ser, ela fica, quando o pai dá um limite, ela fica incomodada com aquilo. Porque o pastor falou muito ríspido, porque o pastor colocou limite, porque o líder não sei o quê. Ela acha que deve ser do jeito dela. E aí não depende, não submete e fala mal. Irmão, já tem um mundo para falar mal. Seja você daqueles da comunidade que a sua boca não é para maledicência, é para benevolências. Aleluia. Amém? Não aceite contra um presbítero, a não ser que seja apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Agora,
Há pecado, 2, 3 testemunhas. Bom, vamos ver o nível de gravidade disso. Tem que ver o nível de gravidade. São questões de avaliação. Irmão, se a gente vai na frieza da letra, é um problema para todo mundo. Jesus fala o critério. Tem pecado? Tem um irmão contra ti? Vai lá ter com ele. Não ouviu? Leva 2 pessoas junto, testemunhas. Exorta o irmão. Não resolveu? Leva agora publicamente. Não ouviu o corpo? Bom, então considera como ímpio, porque a pessoa não ouve ninguém. Ou seja, mesmo procedimento. Quando o irmão erra, irmão, tá errado. Olha só, vemos aqui, corrige, vai, tá, não sei o quê. Não ouve. Bom, hoje a gente tá aqui no... Irmão, estamos aqui no... Bom, se já é alguma coisa comum, né, ali uma inconsequência que envolveu várias pessoas, já chama, já exorta, irmão. Mas sempre é amor, sempre para ganhar. Quando a gente é muito órfão, a gente acha que alguém que tá dando uma varada tá espancando. É para ganhar, né? Ok. Aí a pessoa não ouve, tá bom, e aí vai lá publicamente. Mas nunca para vergonha, nunca para desprezo, mas para que haja temor. Essa é a instrução. Portanto, não aceite contra um presbítero a acusação, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Diante de todo o quê? Bom, se teve um pecado que envolveu lá um GC, precisa chamar a igreja toda? Não, pega naquela esfera. Agora, se é alguém que isso se torna público, isso é um problema muito, muito grave, envolve muita gente, teve várias nuances, muita gente envolvida, coisa. Bom, se dependendo da proporção, daí tem que chamar publicamente para fazer isso. Agora a gente tem que perceber o espírito, não é na regra da lei. Perceber o espírito, ok, em que esfera for? Em que esfera foi? Então quer dizer que teve uma inconsequência dentro do lá da família. Vamos chamar a igreja toda? Não, às vezes vamos chamar uns irmãos ali, a gente vai tratar entre irmãos. Pega um líder, pega mais um irmão e tal. Irmão, olha só, aconteceu isso aqui, tua esposa tá trazendo essa demanda, teu esposo tá trazendo essa demanda, teus filhos trouxeram isso aqui, ou em relação aos teus filhos e tal, não sei o que. Aconteceu isso no GC, aconteceu isso com os irmãos, aconteceu isso aqui, é um pecado na tua vida. Ok, depende da esfera. Coerente isso? Amém? Coerente? Aleluia. Não aceite acusação contra presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, a gente precisa partir do princípio da benignidade, porque o amor, o fruto do Espírito é benignidade. Irmão, quando você ouve alguma coisa, você tem que ter lado já. Não é quer dizer que a gente é cego. Não, olha só, não, ninguém erra lá daquela família. Não, mas só um pouquinho. Quer ver? Uma acusação contra o seu casamento. Ponto. Ah, eu vi o teu esposo assim, tem uma situação. Qual é a primeira impressão que vem no seu coração? Sério, meu esposo? Ah, ele é ligeiro mesmo. Ah, eu acredito mesmo. Já deve ter feito bagunça. É assim? Pelo amor de Deus. Não, só um pouquinho. Alguma coisa tá errada. Seu filho, o irmão, em relação à santidade do outro. Eu tenho uma premissa. Irmão, a gente não fica procurando pecado na vida do outro. Nós nos estimamos por santos, irmãos, e vamos ter falha, mas a gente não fica catando erro. Quando aparecer, aleluia não, né? Mas enfim, quando aparecer, ok, veio a luz, ok, a gente vai tratar. A gente não fica bisbilhotando, procurando pecado na vida do outro. Porque com a mesma medida que nós medimos, a gente vai ser medido. Você está entendendo? É que tem aqui é santidade isso aqui. É bem verdade. Você cuidar para que não caia. Mas com aquele que caiu, ok, vamos lá e vamos tentar ganhar. Aproximar, redimir. Não é que não tenha consequência. Vai ter consequência. Tudo vai ter consequência. Mas você percebe o espírito é para ganhar, não é para dividir, para envergonhar. Ainda que a pessoa seja humilhada. Mas nós não queremos que ela se envergonhe. Não queremos que ela fuja, que ela abandona. Que é para ganhar. Porque já tem a condenação, a acusação. Bem verdade, se a pessoa é obstinada a permanecer no erro, aí ela deve ser duramente exortada. É outra questão. Mas a gente deve partir. Por que isso? Parta do princípio da benignidade, irmão.
Quando vem acusação com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, claro, a gente também, mais uma vez, não é que a gente é cego, não é que a gente não perceba. Vamos lá, alguém falou do filhinho, do ser humaninho lá. Ó, teu filho fez bagunça lá. A gente conhece o Juninho. A gente conhece o ser humaninho. Que nem a gente pode, nem Deus pode. E aí diz, ai, o meu filho, ai, estão falando isso do meu filho. Ah, pelo amor de Deus. Já conhece, já sabe que é atribulado de espírito, amargurado de alma, endemoniado de nascimento. Você já sabe que é uma treva, gurizinho. Entendeu? Ai, o meu filho, ai, estão pensando isso do meu filho. Ah, por favor. Né? Não é a gente ser cego em relação a isso. Né? Por outro lado, a gente não fica, sabe, procurando erro na vida do outro. Ai, tu tá sabendo. Ai, eu tô desconfiado. Ai, sabe aquela coisa que eu falei do bebê a ceia? Ai, fulano não bebeu a ceia. Ai, já sei. Eu vi ele com a irmãzinha esse dia lá no fundo do garden. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Fica catando. Irmão, seja um descanso na vida. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de irmãos, ainda mais com gente que está relacionando, que seja um descanso. Chama eles, olha aqui, vem cá. Mas não é essa questão de promover coisas sem responsabilidade também. Tem gente que faz casalzinho gospel que eu fico, só que sem responsabilidade nenhuma. Que os líderes estão lá guardando para eles não se atracar um ao outro, e o outro lá diz, eu tô cuidando dele. Que cuidando? Cuidando para fazer o benefício, para levar na Disney. Mas para ser responsável não está cuidando, isso é outra coisa. Mas assim, gente que é um descanso, que não está procurando pecado, sabe? Que acolhe. Que família maravilhosa de se viver num ambiente desse. Seja você um descanso para os seus irmãos. Irmãos, nós não partimos do princípio de que alguém está fazendo alguma coisa errada. Embora a gente saiba que a carne é carne para todo mundo, ninguém está cego para isso. Só que a gente não fica procurando pecado. E a gente não fica desconfiando dos nossos irmãos. São nossos irmãos, são os santos justificados. E a única pessoa que pode decair dessa graça é a pessoa. Pastor, tu acredita que a pessoa possa ter feito isso? Acredito. Acredito que todo mundo pode fazer, e eu também posso fazer. Todos nós. Acredito, qualquer coisa que me falar. Só que é o seguinte, eu acho, irmão, enquanto nós não vamos trabalhar no eu acho, a gente não fica cego porque está acontecendo. A gente percebe, por isso que a gente entra, fulano, toma cuidado com isso aqui. A gente já sabe o que está acontecendo, mas toma cuidado. Mas a gente não fica procurando pecado ou desconfiando de todo mundo. Ah, eu, aquelas fofocas, essa coisa, irmão, essa dúvida, a dúvida é horrível. Sabe o que aconteceu? Que eu tô sabendo de umas coisas aí, irmão, fofoca. Você tem uma coisa, que Deus abomina. 6 ele odeia e a 7 abomina. Você já sabe disso. É aquele que causa contenda entre os irmãos. Então seja você aquele que guarda a vida de igreja, guarda a vida de irmão, guarda a vida de pastor, guarda a vida uns dos outros e não fique sempre procurando erro no outro. Ah, tu viu fulano? Tu viu o marido do fulano? Tu viu como ele se portou lá na frente dela? Por favor, se você não tem coragem de chegar lá e falar para a pessoa, não tenha liberdade para falar para ninguém. Amém? Não aceite acusação contra presbítero, a não ser que seja apoiado de 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para os que demais também temam. Então tem coisa também que chega a nível de gravidade de pecado, que se necessário for, o tanto de problema que se causou, que tem que ser tratado publicamente. Uma obstinação, anos tentando resolver uma coisa, a pessoa continua no mesmo erro, continua fazendo coisa, bagunça, e é por aqui, é por lá. Bom, tem um caos total. Bom, aí a repreensão vai ter que ser pública. Ok? E quando é juízo isso? Não. Paulo está dizendo que é para guardar, quer ver? Os que pecaram deveriam ser repreendidos diante de todos. Para quê? Para que os demais também temam. Sabe aquela coisa, quando o irmão estava apanhando e não era a nossa vez, mas a gente já se sentia ameaçado também, e os pais diziam, o próximo é tu. Entendeu? A gente já estava temendo, a gente já sabia que o negócio estava ruim, que a chapa esquentou, que o dia nublou, que a tempestade veio, tá fazendo trovão, e o raio vai cair em nós também. Né? É mais ou menos assim. Ou como é que era isso? Mas eu não gosto disso, eu acho que tem que ser repreensão no secreto. Como é que era na sua casa? A mãe pedia licença e o pai, dá licença, filho, esperar tu ir pra escola para nós exortar teu irmão. Era assim? Depois, se você tá junto no sofá, a varada pega em você. E ninguém se traumatizou com isso. Você percebe? Olha só, meu pai tá
é interessante, né? É só para contextos que a gente não gosta da repreensão e a gente quer avaliar aquele que está repreendendo, né? Paulo está dizendo que tem coisa que vai ser diante de todos. Ah, mas eu estava ali num grupo, daí o pastor repreendeu eles, eu achei um absurdo, porque um bom líder, um bom líder, ele repreende no secreto e elogia em público. Um bom líder é isso, mas um bom irmão, e um bom pai, um bom irmão, quando é família, quando é líder, deve ser assim, mas quando é família, deve ser até repreendido diante de todos para que os outros também temam. Então daí a gente não se incomoda quando alguém foi repreendido em público. Lá no GC o irmão falou, ai meu Deus, olha só que absurdo no GC, publicamente o irmão, pois é, mas se for numa esfera pública, qual é o problema de ter um ensino, um confronto? Na família? A gente pode ter responsabilidade, mas não pode ter um ensino, não pode fazer um confronto? É só porque a pessoa está dizendo, eu não aceito. Porque não teve revelação. Então, gosta do benefício da família. Pois é, mas a pessoa gosta do benefício de receber uma palavra, de receber instrução, de ser cuidado, de ser alimentado na palavra, de ter um bom relacionamento com todos, de até um café da manhã gostoso. Mas se tratar e confrontar alguém, ela não gosta. Bom, se não gosta do confronto de viver como família, também não gosta do benefício de viver como família. Simples quanto isso. Eu os exorto solenemente, 21, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Paulo, eu exorto solenemente. Aqui Paulo é enfático. Diante de tudo isso que ele está falando, eu exorto vocês solenemente. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos, meu Deus, a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo, visando seus próprios interesses. Não se precipite, Timóteo, em impor as mãos em ninguém, nem participe do pecado dos outros. Ou seja, não seja precipitado em estabelecer lideranças, impor mãos, né, enviar pessoas. Não se precipite, não faça isso sem avaliar, sem perceber. Não faça isso de forma antecipada, precipitada. E não participe do pecado dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho. Irmãos, por quê? Porque naquela época, muitos bebiam água de cisternas. Os judeus, historicamente, sempre tiveram muitos problemas estomacais por conta de água contaminada, impureza, certo? Por isso que a recomendação do apóstolo Paulo aqui historicamente os judeus, né, e pode ver que ele fala, não vos embriagueis com vinho, historicamente os judeus bebiam vinho, por quê? Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, tá vendo? Então era uma recomendação como um remédio, mas hoje tem várias ervas também medicinais, né? E também tem medicamentos, mas às vezes tem medicamentos que mais pioram do que ajudam, enfim. Mas vamos lá. Tem coisa que você consegue resolver. Até que às vezes você pega o texto fora do contexto, vira um pretexto, né? Daí a pessoa diz, não, mas eu tenho que beber meu vinho. Pois é, mas daí a pessoa tá com problema no estômago, bebe um garrafão por dia. Daí vai morrer de coma alcoólico. Pelo amor de Deus. Entendeu? Entende? É tudo isso. E fica na letra, a pessoa tem um pretexto para fazer umas bagunças que ela quer fazer. Daí tá caindo lá, mas não é cheio de Espírito Santo. Então não beba somente água. Tome também um pouco de energético. Não, brincadeira. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então é uma recomendação. Além disso, o vinho várias recomendações, vários benefícios. O vinho afina o sangue também, né? É isso, né? E aí o que acontece? Questão de colesterol, né? Então afina o sangue, não entope a veia, que não dizia meu pai, né? Entope as veias, né? E aí não tem o risco, então, de um AVC, de um ataque cardíaco, ou enfim, problemas de entupimento
para as veias coronárias. É isso. Mas com moderação. Tá aí a Karen, nossa enfermeira aqui, nos instruindo. Obrigado, Karen. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamentos. Ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Tá vendo Paulo falando? Não se precipite, nem fique participando do pecado dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, tome um pouco também de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo, mais uma coisa. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Ou seja, todo mundo já percebeu, todo mundo já viu, já tem fato. Ok, já está público. Ok. Outros estão ocultos, mas vão se manifestar mais para frente. Da mesma forma, por isso que ele fala, não se precipite, não fique buscando, irmãos, pecado em alguém. Se não aparecer agora, vai aparecer um pouquinho mais na frente. Não quer dizer que a gente não tem um compromisso de quando a gente percebe sinais, a gente não chegar e dizer, irmão, tá acontecendo isso, para guardar, entendeu? Para guardar a vida do outro, para instruir a vida do outro. Irmão, cuidado disso aqui, o procedimento aqui eu acho que pode ser um pouco consequente, pode te levar para um caminho, para um caminho ruim. Da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Para nós finalizarmos, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito. Irmão, jugo de escravidão, aqueles naquela época, tinham uns que eram escravos, ok? Então ele está falando aqui de figura de autoridade. Está falando, você deve considerar os seus senhores, seus superiores, dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, têm patrão crente, não deve tratá-los com desrespeito, pelo fato de serem irmãos. Não deve cair na familiaridade, porque é meu irmão em Cristo, agora eu não respeito mais como patrão. Não, deve respeitar como patrão. E o patrão deve ver também como irmão em Cristo. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Olha Paulo, se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina, com tudo isso que estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis. Ou seja, se a pessoa fica lá naquelas conversas vãs, tolas, fica discutindo coisa tola mesmo, né? De umas questões teológicas e tal, mas não ganha ninguém. A pessoa discute um monte de coisa, mas não ganha ninguém. É orgulhoso, nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnia, suspeitas malignas, tá vendo? Suspeitas malignas. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, aqueles que se beneficiam disso, que agora vê uma oportunidade de fazer a sua vida em seu próprio benefício, que buscam enriquecer à custa dos outros, tornam a fé uma fonte de lucro. Paulo está dizendo, tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias, discussões inúteis, inveja, desavença, calúnia, são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, a vida com Deus, é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo está dizendo, é óbvio que alguém no evangelho vai prosperar. Se percebe? Claro, de fato, a piedade, a vida com Deus. O que é a piedade? A oração, a devoção, a entrega, você está participando da palavra de Deus. Isso vai causar o quê? É grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ok? Então, mais uma vez. Olha só. Mas então, tendo que comer e vestir. A gente está contente com isso. Tá, mas então não pode ter a bebida da lancha. Bom, se a lancha, se o iate do outro, se o helicóptero do outro, se o avião do outro, é naquele contexto, isso é
um auxílio, isso coopera, isso colabora, isso é uma carta, um cartão de visitas, isso dá uma abertura, é um nicho que a pessoa vive. Aleluia, irmão, não sejamos invejosos nós, tá dizendo, mas eu só quero que comer e vestir. Parece humilde isso, né? Bom, se o contexto que você está só tendo que comer e vestir, isso você consegue pregar o evangelho de boa para essas pessoas que estão perto de você, aleluia. Agora, aqueles que estão em determinado contexto, que a vida da pessoa gira em torno disso, o contexto que ela vive, não tem problema nenhum. Então, glória a Deus que pessoas tenham o desejo que todos prosperem. E especialmente que aquilo que está na mão do ímpio é para ser colocado na mão do justo. Que é isso que a palavra de Deus diz. Que o ímpio vai entesourar para o justo. Então tem muita coisa que está na mão do ímpio que está destinado sobre a sua vida. Amém? Amém? A gente não corre atrás disso. Mas a gente também não renuncia àquilo que é bênção de Deus. Aquilo que é provisão de Deus. Porque na miséria não dignifica ninguém. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que tentam fazer isso na força. Encilados em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que o dinheiro é ruim? Não. Está falando que quando a pessoa ama o dinheiro, isso é a raiz de todos os problemas. É isso que divide família, é isso que acaba com o casamento, é isso que a pessoa perde o coração em Deus, porque ama o dinheiro. O dinheiro não é o problema é amar o dinheiro. E o dinheiro é um Deus, Mamon. Ok? Então, o amor ao dinheiro, existe as finanças, né? Esse é um Deus que disputa com nós. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação. Paulo está exortando Timóteo, não fica procurando essas coisas. Cuidado, porque os que tentam ficar ricos caem em tentação, encilados em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos outros sofrimentos. Você, porém, Timóteo, homem de Deus, aleluia, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, Timóteo, que guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e acessa em luz e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Tá vendo? Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza, que hoje tem e amanhã não tem. Não coloque. Timóteo, exorte os ricos deste mundo. Exorte as pessoas. Irmão, não viva baseado nos seus pila. Isso aí não é garantia de nada. Que Deus tudo nos... Mas coloque em Deus, porque Deus nos provê generosamente. Tá vendo o aspecto do coração de Deus? Generoso. Não, é para sobreviver. Vamos ver até sábado que vem. Não é generosamente. Então, quando Deus abençoa, é generoso. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Generosos, tá vendo? É para ser generoso, rico em boas obras. Ou seja, no servir, né? A pessoa serve, a pessoa ama, a pessoa se dedica, a pessoa cuida, a pessoa prega o evangelho, ela gera pessoas, ela leva pessoas, meu Deus, ricos em boas obras. Cuida das pessoas, cuida da viúva, cuida dos irmãos, os que têm necessidade.
Da mesma forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era do porvir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Aleluia. Amém, queridos? Lindo, né? É a palavra de Deus. É lindo, profundo, pedagógico, profético, inspirativo, corretivo, instrutivo. Lindo a palavra de Deus. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu e você somos apaixonados pela palavra de Deus, por isso que você está aqui. Amém? 1h50 da tarde agora, passando do horário, enfim, mas é linda a palavra de Deus. Nada mais precioso do que a palavra de Deus. Amém, Jesus? Recebemos toda essa palavra ao nosso coração. Ó, Deus, nos torna mais maduros, sensatos, aqueles que discernem o Espírito por trás da letra, para que não sejamos pegos, ó Deus, de forma, ó Deus, desprevenida ou precipitada, de forma imatura ou leviana. Queremos ser profundos no Senhor. Eu oro e declaro que estamos sendo amadurecidos em todas as coisas. Declaro que cada irmão aqui está sendo aperfeiçoado no Senhor, crescendo em fé, crescendo, ó Deus, em maturidade, em discernimento, coerência, sensatez, e prioritariamente na virtude espiritual. Somos seres espirituais. O teu Espírito, somos justos. Nós discernimos pelo Espírito, nós avaliamos as coisas pelo Espírito. Nós percebemos o Espírito. Não somos avarentos, não somos gananciosos, não amamos a pobreza e a miséria. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor que nos prospera. Não corremos atrás dessas coisas como um ímpio, mas sabemos que é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor. E quando o Senhor dá em abundância. É generosamente. O Senhor nos abençoa de forma generosa. Não é em falta, não é no limite da sobrevivência. Desde que, com tudo que isso, não seja a coisa mais desejada por nós, mas seja a tua glória, a tua presença e a realidade do Senhor, do seu caráter, e nós chamados segundo a sua vocação. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você seja enriquecido. Parabéns aqui, papai Edson e mamãe Alice. Ok? Ontem nasceu, então, Benjamin. Amém? A gente está muito feliz que haja, você fala isso, né? Que haja muita frutificação. Filhos são bênçãos do Senhor. Amém? Filhos são bênçãos do Senhor. A gente está muito contente, né? E que o Senhor cuide, guarde, né? Com saúde. Eu estava falando para o Edson, quando essa questão de hospital, de gravidez, nascimento, meu Deus, é um tanto de sentenças, às vezes desafiadoras que vem, né, porque, tem que ver 2 dias sim, 2 dias, tem que ver mais um teste disso, para ver se não nasceu com isso aqui, para ver se não nasceu com aquelas coisas. Eu disse, a gente precisa estar firmado na verdade, mano. Meu Deus, agora no nascimento do Ben-Hur, Deus, tem que ver que pode ter amarelão, pode não sei o quê, tem que ver um teste não sei o quê, para ver se não pegou uma infecção não sei das quantas. Meu Deus, a gente fica cheio de medo. A gente precisa pegar e declarar a verdade, sabe? Declara a verdade. Então, fique em paz, esses dias agora sempre são assim, né, desafiadores e cheio de coisa, de testezinho que tem que fazer, para ver se tem isso, tem aquilo, aquele outro. Nós declaramos a verdade. Nossos filhos são benditos, são saudáveis e gordinho e rosado, em nome de Jesus, aleluia. Amém? Então, Benjamin chegando aí, parabéns, foi ontem, né? Nasceu Benjamin. A gente está muito contente e que o Senhor o favoreça em tudo. Vai ser mais um profeta cheio do Espírito Santo do Senhor, alguém que vai ser um referencial do amor de Deus, um sacerdote, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Parabéns, nossos irmãos, então. E queridos, deixa eu comemorar com você aqui, ao mesmo tempo que tem sido muito desafiador. Ontem, compartilhar, né, família, ontem, só para nós ajustarmos as coisas do encontro, só organização de encontrista e de equipe, 8 horas e pouco em ligação. Eu fiquei da tarde até 1 e pouco da manhã no prédio.
em ligação com irmãos, e reunião, e organizando encontro. Irmão, o desafio o trabalho é árduo, é bastante, é benção, mas porque se tem bastante trabalho é porque está tendo muito fruto. E vai ter colheita grande também. O que acontece? 70 encontristas. Nós estamos com 70 encontristas nesse encontro. Nós estamos com 85 voluntários. Isso é 155 pessoas, então. Então, assim, a logística disso é desafiadora, né? Grato pela sua diligência, você que tem cuidado. Eu vi hoje irmãos orando nos grupos aqui, né, por outros desafios, né? Muita coisa acontecendo, né? E bastante pessoas para cuidar. Enfim, você já sabe disso tudo. Então, a gente é grato ao Senhor porque a gente crê que vai ter muita colheita. E se o evangelho está chegando primeiro, isso é sinal, né? Que o Senhor só precisa chegar primeiro, entendeu? A gente está chegando antes do mundo. Aleluia. Quantos de nós aqui ouviu o evangelho com seus 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais, né? E a gente disse, eu queria ter aprendido isso lá no início. Pois é, por isso que é o nosso empenho, nossa responsabilidade agora de gerar, de pregar o evangelho para aqueles que estão começando. Desde os pequenininhos, até baby. Os baby estão lá, estão chupando o bico, mas nós já estamos pregando para eles. Já jejum de bico, 2 bicadas a menos hoje de manhã, porque já está no jejum, já está aprendendo. Uma mamadeira a menos. Né? Por isso que o pastor precisa viajar para... porque pode ter um burnout, o excesso de trabalho. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, André. O que acontece? Eu sei que às vezes, né, a gente até já falou sobre isso, que realmente, né, hoje o índice de problemas emocionais de pastores pela carga é muito grande. Problemas emocionais, burnout, né, síndrome de esgotamento por excesso de trabalho, sim. E hoje, como que, para mim tem ficado muito claro isso. O pastor não precisa de férias. Olha só, claro que precisa, pastor, claro que sim. Mas olha só, perceba isso. Mas não precisaria se tivesse quem levasse com ele as cargas dos irmãos. Entende? Então, para mim, como que alguém, pastor, o senhor precisa de um descanso, precisa de umas férias, verdade. Mas eu não precisaria de férias se todos os irmãos se tornem responsáveis. Quer ver? Vamos aplicar para sua casa. Cada um aqui aplica para a sua. Você precisa de férias? Se perguntar agora, precisa de férias? Precisa, você está cansado, você está esgotado. Pois é, mas se os filhos ajudar a você e tiver responsabilidade junto com você de cuidar dos outros, de cuidar da casa, de limpar as coisas, cada filho, cada pessoa dentro da casa, todo mundo fizer a sua parte, você não está esgotado. Faz sentido? Tá vendo? Se cada um fizer a sua parte, ajudar nas funções da casa, ajudar no recurso, na administração, no ensino dos filhos, todo mundo de forma organizada aqui, não é que não seja bom viajar, por exemplo, claro. E mais uma vez, André, obrigado, né, por esse preciso mesmo, né, sempre é bom, né, às vezes a gente passa anos sem fazer uma viagem ou coisa assim, e é importante, né? Ter um momento de descanso, não tem problema em relação a isso. Agora, o problema é quando isso é para compensar justamente o esgotamento. Por quê? Aí, na verdade, às vezes o esgotamento é por quê? Porque está faltando pessoas que se tornem responsáveis por liderar, por ensinar. Então, por exemplo, esse encontro agora, estou ensinando os irmãos. Preciso de pessoas para liderar a GC, preciso de pessoas para ensinar, para ministrar. Então, quando todo mundo vai ensinando, os mais velhos também já vão ensinando os mais novinhos, não é só um pai que precisa dar conta de 400 filhos. Então, tem muitos irmãos que são maduros agora para ensinar os outros. Então, falo para você, primeiro, obrigado, né? E não só para o André, estou falando um ensino aqui, grato por irmãos que se colocam nessa responsabilidade de tudo, de ensinar, de investir, de cuidar dos irmãos, de se importar. Eu tenho visto isso na igreja, e isso é um descanso. Entende? Quando a gente sabe que tem uma conversa lá na mesa, mas não precisa dizer, tem que falar com o pastor, né? Porque a pessoa não quer se indispor, mas tem alguém lá que vai falar e já vai afetar. Não, irmão, tá errado. Você não precisa o pastor falar isso. Precisa reunir com o pastor para exortar o irmão. Não, é o irmão que tem a responsabilidade, ele já vai e já exorta o outro. Ou seja, ele está cuidando.
Entende isso? E aí não se torna um peso, né? Não se torna desgastante. Embora os últimos anos tenham sido bastante desafiadores. Por quê? Porque é uma obra que está começando. E o trabalho só vai aumentando. Mas eu tenho crido que as sementes que têm sido lançadas são sementes de muita realidade, de muita responsabilidade também, e que Deus está nos amadurecendo como igreja. Eu vejo isso. Então agradeço o cuidado de cada irmão, e falo para você, né, se coloque nesse lugar de responsabilidade, porque isso é um descanso para todos nós. Amém? É isso. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Obrigado, Rodrigo. É isso. Entende? Então, vocês me amam, irmãos? Vocês me amam? Então me ajuda. Obrigado. Ninguém falou, mas obrigado. Sim, pastor. Eu sei. Obrigado. Claro, Então, assim, pastor, amém. ou seja, então, só me ajude a cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. Não são minhas. Estão aos nossos cuidados. Né? Mas quando você ajuda, seja, sabe, lá numa função do Garden, seja, sabe, levando o irmãozinho para o encontro, seja investindo para que alguém consiga ir, seja sendo fiel nas ofertas, edificando, cada um, sabe, em tudo, cuidando de alguém, apacentando, exortando alguém, repreendendo o outro, vocês estão me auxiliando. Entende? E esse amor, eu me sinto muito cuidado com isso. Aí você alivia um cargo. Aí eu não vou precisar ficar um mês fora. Né? Basta 2 dias com a minha esposa em um lugar, eu estou contente demais. Amém? Me sinto muito amado por você. Sinto sim, e espero que você se sinta por mim também. Amo sua vida, seu encargo, sua diligência, sua disciplina. Tá? Amo sua vida, queridos irmãos. Amém? E a gente está aqui lendo essa palavra, e Timóteo aqui é profunda carta de Paulo, amém? Mas queria celebrar isso. Queria celebrar, então, o nascimento do Benjamin aí, chegou, e também muitos que vão nascer esse final de semana. A gente está grávido de 70 pessoas, ok? Então, domingo a gente vai ter provavelmente aí muitos filhos. Amém? Que o parto seja uma maravilha. Nós estamos entrando no trabalho de parto agora na sexta-feira, e vamos sair da maca no domingo. Amém? E que os filhos já nasçam com dente. Amém? Aleluia. Cheio do Espírito Santo, já sorrindo, nem chorando. Amém? Aleluia. No espírito eles nascem sorrindo, né? Na carne nascem chorando. É da vida. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você. Tem muita coisa para fazer agora. Estamos já organizando logo. Preciso só tomar um banho agora, me organizar e já indo lá para o Monte Remo. Amém? Graça e paz. Até amanhã. Tchau, queridos.